E agora nós vamos entrar na questão da Sagrada Escritura, a palavra única da Sagrada Escritura. Deus é condescendente para conosco, e Ele nos fala através de palavras humanas. Vocês leem a Bíblia, o texto é palavra humana, Deus fala conosco. As palavras de Deus, expressas por línguas humanas, se fizeram semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Através de todas as palavras da Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. A gente já diz uma coisa aqui, lógico que a valorização do signo, da escritura, daquilo que foi consignado, daquilo que foi escrito na linguagem humana é importantíssimo. Só que nós não somos religião do livro, tá certo? Alto lá. Nós não somos religião do livro. Não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço, se o encontro com o Senhor, se o verbo de Deus não é o verbo que eu assumo e que profiro no dia a dia com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. O cristianismo não é religião do livro, é religião da palavra. Palavra encarnada, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui existe uma citação de Santo Agostinho, eu não posso deixar, Santo Agostinho 354 a 430, ele vai dizer o seguinte: lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. É um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Aquilo que eu disse. Todas as palavras escritas expressam uma única palavra, o Verbo encarnado. Prólogo de João, início. No princípio era o Verbo. Aí um pouco mais adiante vai dizer, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Por esse motivo, as divinas escrituras são veneradas também como o corpo do Senhor. E ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus, a igreja, né? E do corpo de Cristo. Basicamente resume a liturgia sagrada da missa. Palavra e Eucaristia, dois alimentos que compõem a celebração e que sustenta a vida do cristão. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Veja, nós, enquanto cristãos, não podemos perder de vista que a palavra de Deus precisa ser assumida por nós. O cristão, vocês que estão nesse momento aqui partilhando essa formação, se você ainda não leu a Bíblia toda, assuma como um compromisso, tem que lê-la. Tem de ler. Tem. Deve começar. E tem que ser uma meta sua. Não como aquele argumento biblicista de dizer eu li e agora entendo tudo. Não. Mas é com aquele princípio de que são as Escrituras sagradas. Eu preciso conhecê-las. E essas Escrituras, os livros todos compendiados na Bíblia, que a gente chama, a biblioteca, né? O grande compêndio dos livros, são, na verdade, um caminho, né? Esses livros. E eu preciso conhecê-los, eu preciso conhecer a Bíblia toda. Lendo, nem que seja uma leitura corrida. Mas eu preciso ler. Não. A Lectio Divina você faz no momento de oração. Mas você também tem que assumir esse compromisso de ler a Bíblia toda. Tem que ler. O cristão, ao menos uma vez na vida, você
tem que ler a Bíblia toda, uma vez, tá certo? Não pode deixar, um compromisso que cada um de nós deve assumir. Nos livros sagrados, o Pai, que está nos céus, vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Essa é uma expressão da Dei Verbum, Constituição do Concílio Vaticano II, no número 21. Número 21. Agora nós vamos entrar para uma questão importante, que é a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. A gente acho que já falou um pouco sobre isso. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Por quê? Porque é o Espírito quem inspira a Escritura. E ele é o autor, consequentemente. Foi consignada a Sagrada Escritura por inspiração do Espírito Santo. E a Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. A gente vai fazer a leitura mais adiante dos livros, e aí eu vou explicar para vocês uma questão da diferença da Bíblia católica para a Bíblia não católica. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Veja, Deus é o autor, que é o Espírito, né? É sob a inspiração do Espírito. Mas ele, enquanto autor, inspira autores humanos. E esses autores humanos não agem como simples amanuenses, ou seja, não são pessoas que entraram em transe e simplesmente escreveram. Não. Com a inspiração do Espírito, nos seus contextos diversos, segundo sua cultura. Eu já expliquei até na primeira aula, salvo engano, que se você perceber, se você for ler o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, você vai ver uma diferença muito grande, inclusive no estilo narrativo, na elegância do escrever, da escrita. Por quê? Lucas era um homem culto, era médico. Inclusive, algumas referências que ele faz pela própria cultura que tinha. Você vai dizer, não, mas então se é assim, ele escreveu conforme a cabeça dele. Não, conforme a inspiração de Deus. Porque o autor sagrado não perde a consciência. Por que não perde a consciência? Isso é uma questão de protologia que a gente vai ver mais adiante. Deus age na nossa vida com o nosso assentimento. Nós precisamos ter liberdade e vontade livres, né? Nossa liberdade precisa acontecer, a vontade também, para poder Deus agir. São Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza. Então, o Espírito inspira os autores sagrados para que eles escrevam aquilo que Deus os está inspirando como palavras de Deus, tá? Como palavras de Deus. Eles não perdem as faculdades e suas capacidades, tá? Precisa lembrar disso quando fala de inspiração. Os livros inspirados ensinam a verdade, né? Os autores sagrados, chamados hagiógrafos, né? Hagios, que é santo, grafê, que é de escrita, né? Hagiógrafo, escritor sagrado. Os escritores santos são escritores, né? A gente chama de hagiógrafo, um escritor. O Lucas é um hagiógrafo. Os escritores sagrados são hagiógrafos. Então, assim, os livros inspirados, eles ensinam a verdade. A gente falou isso semana passada. Por quê? A Bíblia ela não tem uma responsabilidade de ensinar qualquer ciência humana, ainda que tenha, e aí houve uma expressão bonita, que o Rodrigo disse que aprendeu de Zadig, né? Foi o Zadig que o ensinou semana passada. A Bíblia não tem a missão de ensinar geografia, matemática, quer dizer, as ciências naturais, ciências da natureza, as ciências da lógica. Não, não, não. A Sagrada Escritura ela tem um objetivo, nos conduzir à salvação. E enquanto conduzindo-nos à salvação, ela ensina a verdade e é inerrante.
Essa palavra é bom que a gente escreva. A inerrância bíblica. Em que consiste a inerrância bíblica? A Bíblia não erra quando nos aponta o caminho da salvação. Referindo-se à revelação de Deus e à nossa salvação, a Sagrada Escritura não erra. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Como eu já disse, agora o número 108 vai dizer que a Sagrada Escritura não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra. Tá? Cristo é a palavra eterna de Deus, né? A palavra eterna do Deus vivo. Pelo Espírito Santo, ele vai nos abrindo o Espírito a compreensão das Escrituras ainda mais. Frei, então a palavra é tão importante quanto a Eucaristia, porque na Santa Missa a Eucaristia parece ser o ponto ápice da missa. Eu já expliquei isto. Nós vamos falar da Escritura, eu estou falando do Novo Testamento, da Igreja, e depois a gente parte para isso aí, porque essas situações estão interligadas. Eu falei da expressão de Dom Henrique, uma vez, que gerou uma celeuma muito mal compreendida, porque, assim, o Novo Testamento, ele surge da Igreja. Então, não se pode entender a Escritura enquanto Novo Testamento fora da Igreja. Fora da Igreja. Não se pode. Ele surge aqui e não se pode. Uma vez surgindo e consignado, a palavra de Deus, então, ele assume a primazia e a Igreja passa a observar a palavra, como também a tradição, que vai sendo guardada de forma fiel e cuidadosa pelo magistério. Então, ela nasce da Igreja. Ninguém pode afirmar que a Bíblia, enquanto Novo Testamento, nasce fora da Igreja. Quem afirma isso é, no mínimo, uma pessoa de má vontade. No mínimo. Tá? No mínimo. Agora, uma vez consignada, a Bíblia, enquanto Novo Testamento, passa a ser a norma normans, que a gente chama. A norma fundamental, para uma expressão mais jurídica, né? A norma fundamental, aquela norma fundamental que o Hans Kelsen fala, que você não sabe qual é, mas para a gente é uma norma bem clara, bem visível, a Sagrada Escritura, né? O locus teológico, Escritura, tradição e magistério, a norma fundamental, a Escritura. Pois bem, então, as Sagradas Escrituras, elas são veneradas, sim, a palavra de Deus revela o próprio Senhor. Agora, quando nós falamos da Eucaristia, celebração da missa, nós temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Palavra é alimento, Eucaristia é alimento. Agora, nós não podemos esquecer que, enquanto falamos de Eucaristia, nós falamos de presença real. E aí, o Concílio Vaticano II, os documentos de João Paulo II, a Eclésia da Eucaristia fala isso. Quando nós falamos de presença real na Eucaristia, nós falamos, né, de presença real enquanto substancial. Substancial. Então, o valor da Escritura não se perde. O valor da Eucaristia também. Só que a Eucaristia tem uma diferença. Por exemplo, é possível até que na sua casa haja um trecho da Bíblia, ou alguém rasgou uma Bíblia ou deixou escondido em algum lugar. Porque, como vai para a tipografia, e a palavra está ali escrita em palavras humanas, mas ela precisa ser rezada e acolhida na fé para poder ser palavra de vida e transformar a sua vida, né? Algumas pessoas têm a Bíblia e deixam a Sagrada Escritura ali abandonada em algum lugar. E isso, bom, não deveria acontecer. No entanto, de acordo com a doutrina da Igreja, você não vai estabelecer qualquer sanção para esse tipo de coisa. Agora,
A presença real de Jesus enquanto substancial na Eucaristia, todo cuidado precisa se ter, porque ali é corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que celebra a Eucaristia, a reserva eucarística é guardada, qualquer partícula tem que ser observada, não pode ser desperdiçada. Então, existe o valor? Sim, mas a gente fala de presença real na Eucaristia enquanto substancial. Aí, ela assume para nós, cristãos católicos, enquanto sacramento de salvação, né, a Eucaristia assume essa primazia, esse cuidado, esse zelo, essa necessidade de entendermos que ela tem em si, ou contém, uma verdade que ultrapassa a nossa visão. São Tomás de Aquino, quando escreve o Tantum Ergo. Tá? Isso é vontade da igreja? Não, foi Jesus. Tomar e comer é meu corpo. Tomar e comer é meu corpo. Então, assim, real, substancial. Na palavra de Deus temos alimento, o próprio Jesus? Sim. Mas aqui é real enquanto substancial. Enquanto substancial exige de nós uma reverência e uma atitude de adoração, que é o augustíssimo sacramento, sublime sacramento, santíssimo sacramento, sacramento da redenção. Não sei se ficou claro, porque alguém outro dia disse que tanto faz pegar ali a Sagrada Escritura e fazer um momento de adoração, como está diante do Santíssimo. Sim, tudo bem, você pode fazer ali em casa um momento de oração. Agora, a presença real enquanto substancial, aí precisa tomar cuidado, porque você não pode tratar da mesma forma. As duas têm a mesma dignidade, só que a Eucaristia passa a assumir todas essas características que eu acabei de falar. Então, é preciso tomar cuidado, porque a configuração ela passa a ser outra. Não dizendo que a palavra não revele o próprio Cristo e não seja alimento para a nossa vida. Né? E aí é uma coisa importante. Por exemplo, se um ateu tiver em mãos a palavra de Deus e ler simplesmente como um livro de história, para ele é um livro de história, um livro de contos de fada ou alguma coisa assim. E não se pode fazer nada. No entanto, ele não pode vir à igreja, pegar a Eucaristia e levar para casa para dar uma analisada para saber se ali ele partindo aparece... Não, ele não pode fazer isso. Entende que existe a dignidade, mas existem as especificidades de cada dignidade de revelação e de expressão e de conteúdo, né, do próprio Jesus que se faz presente. Porque com a Eucaristia não há negociação, é o Cristo presente e pronto. Com a palavra, você precisa ter fé e se colocar diante dela nessa atitude de abertura para se deixar guiar por ela. Caso contrário, ela se torna na estante de qualquer pessoa como mais um livro. Coisa que você não pode fazer com a Eucaristia. O cristão, sob pena de excomunhão, e aquele que já não está na comunhão da igreja, sob pena de, inclusive, ter as leis civis contra ele, porque é uma violação àquilo que é mais sagrado para a igreja, a Eucaristia. Vamos adiante. Nós falamos a interpretação da Sagrada Escritura. O Espírito Santo é intérprete da Sagrada Escritura. Então, é preciso estar atento para interpretar a Sagrada Escritura, aquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar, e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles, para descobrir a intenção dos autores sagrados, a que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários, né, daquela época, os modos de sentir, falar, narrar, enfim.
Para que você interprete a Escritura, por isso existe a exegese bíblica, não é? Enquanto ciência hermenêutica, a exegese, ela vai tratar disto aí, não é? Houve um movimento que ainda persiste hoje, no entanto, mitigado, e o próprio Bento XVI reconhece como legítimo, porém, precisa tomar cuidado, que, diante desse princípio da interpretação da Sagrada Escritura, que precisa ver o tempo, o lugar, as intenções, como foi escrito, surgiu um movimento da exegese histórico-crítica, que precisava voltar no tempo para saber a ipsíssima verba, ou seja, aquilo exatamente que foi dito. Ora, se você tem 2, 3 mil anos de distância, é muito difícil você saber exatamente o que foi dito, a não ser aquilo que o próprio autor já disse. E nessa busca, se eu falar muito alto, me parem aí, porque alto no sentido de explicação. Então, entrou-se num frenesi, começando pelos protestantes, na exegese histórico-crítica, que ia tirando tudo que era de sagrado da Escritura. Né? Tudo que era de sagrado. Porque o que foi escrito com linguagens humanas, e é importante saber todos esses contextos, mas é preciso também não tirar da palavra de Deus aquilo que é mensagem sacra, sagrada, de salvação. E a exegese histórico-crítica entrou num caminho tão frenético de procurar, de ir às fontes desta forma, e que nunca vai conseguir, diga-se de passagem, que começou a tirar exatamente aquilo que tem de sagrado da Escritura. Não é? É daí, dessa exegese doida. Quando eu digo exegese doida, não significa dizer que não tem os seus méritos, que não possam ser utilizados. Inclusive, o catecismo fala disto, que é importante, mas no equilíbrio. É dessa exegese doida que começaram a ensinar ou a ver em Jesus 2 Jesus. O Jesus da fé e o Jesus histórico. O Jesus da fé e o Jesus histórico. E, na linguagem de muitas pessoas, isso é muito natural. Quer dizer, um Jesus que existiu realmente e um Jesus que se inventou. Porque quando você fala de Jesus da fé e Jesus histórico, você está falando do Jesus da fé, um Jesus que foi inventado. Não é? E muitas vezes até tentando negar a ressurreição. Então, assim, não era o defunto que ressuscitou, perdoe minha expressão falando de Jesus defunto, mas eu é que ressuscito o defunto. Veja que doidice. Não foi Jesus que ressuscitou, ele tornou-se vivo no coração, na alma, no ideal dos discípulos. Eu não quero esse Jesus. Para que eu quero esse homem? Para que eu preciso de um defunto que nunca ressuscitou e que os seus discípulos aqui estão iludidos? Fruto dessa exegese doida, o Loisy, o padre Loisy, nesse ritmo ali do século XIX, início do século XX, vai falar, inclusive, da igreja, nessa questão de história, né, o Jesus histórico, o Jesus da fé, a exegese, né, a exegese histórico-crítica. O Loisy vai dizer uma coisa, inclusive, absurda. Olha, Jesus quis trazer o reino e o que a gente pôde dar foi a igreja. Não! Jesus trouxe o reino trazendo ele mesmo, porque ele é o reino presente. Ele quis a igreja, por isso chamou Pedro, por isso reuniu os 12, por isso celebrou a última ceia ritual, que vai concretizar no sacrifício da cruz a sua doação pela humanidade. No terceiro dia ele ressuscita, por isso os discípulos têm fé. Então, assim, a gente precisa entrar por esse caminho de equilíbrio. Eu estou fazendo essas digressões para mostrar que existe uma correlação, quando se fala de interpretação da Escritura, que precisa ter todo um equilíbrio. Precisa ter esse cuidado, evidentemente, para você não cair no fideísmo exagerado, daquele famoso homem que interpretou aquela passagem do profeta Oséias, né, sobre a esposa do vizinho,
E ele se tornou pastor, e o profeta Oséias dizia uma coisa, e por causa de uma vírgula, ele interpretou outra, e aí o desastre foi feito. Isso aqui no Brasil, viu? Vocês encontram no YouTube. Então, assim, é preciso saber, evidentemente, eu estou falando de uma coisa muito rasa dessa figura, desse senhor, mas é preciso saber a interpretação, é preciso procurar tudo isso. Por isso existe a exegese, né? Os teólogos que são exegetas, evidentemente, exegese bíblica, mas também os teólogos bíblicos, né? São duas coisas diferentes, dois cursos diferentes, para poder entender melhor a Bíblia. E precisa prestar atenção em tudo isto. Mas já que a Sagrada Escritura é inspirada, há um outro princípio da interpretação correta, não menos importante do que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada naquele mesmo espírito que foi escrita. E aí o catecismo já dá uma cortada naqueles que tentam dissecar na exegese histórico-crítica. O Vaticano II apresenta 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. 3 critérios a Igreja adotou 3 critérios. O primeiro dele é a unidade da Escritura inteira. Veja, os livros são muitos livros, né? 72, 73. Os livros são muitos que compõem a Escritura. Mas é preciso ver que existe uma unidade no projeto de Deus, né, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Então, se a gente não prestar atenção que a Escritura toda ela converge para o coração, para o centro, que é o Cristo, e, portanto, tem uma unidade, a gente perde na interpretação. E aqui tem uma citação de São Tomás de Aquino, né, que é importante ler. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Para dizer o seguinte, a partir de Cristo, todo o Antigo Testamento é interpretado. O segundo critério, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. Viva da Igreja inteira. Tem gente que chegou hoje, eu já falei sobre isso, que o Novo Testamento nasce da Igreja, e evidentemente passa a ser a norma, e a Igreja é iluminada pela Escritura, mas ele nasce da Igreja. E o que Jesus disse, fez, tudo, nós entendemos, evidentemente, que está escrito ali, tudo está escrito, sobretudo nos Evangelhos, a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas é de se entender também que a vivência da Igreja, de tudo aquilo que Jesus falou, é uma vivência muito mais ampla, muito mais vasta, né? E significa dizer que Jesus disse e fez muitas coisas que foram passadas de geração em geração antes mesmo de ser escrito. E é todo esse tesouro que foi sendo passado de geração em geração de forma oral e que vai sendo estendida, né, no sentido de cuidado, de profissão de fé, de condução da própria igreja, que a gente chama de tradição moral, né, a tradição da igreja. E, consequentemente, se a Escritura não é lida como ela nasce aqui do seio da igreja, apesar de agora ser a norma e a igreja ser iluminada por ela, mas se ela não é lida nesse espírito dentro da igreja, ela deixa margem para muitas interpretações equivocadas. Muitas interpretações. Tá? Muitas interpretações.
A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Por quê? Porque a igreja primeiro viveu a Escritura, depois foi que escreveu. Quando os apóstolos estavam morrendo, sentiu-se a necessidade de escrever. Caso contrário, se perderia, ao menos, aquilo que era essencial do que Jesus fez e disse. A igreja leva na sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Deu para entender a razão ou a importância da leitura da Escritura dentro da igreja? Só para ampliar um pouco mais, eu aponto sempre aqui para trás, vocês estão vendo essa coleção aqui, que é a coleção patrística. O número 1 eu emprestei a alguém que vai me devolver, está lendo. Mas, assim, isso aqui, você tem esses homens aqui do século II, terceiro, quarto, quinto, sexto, homens que meditaram, interpretaram, que viveram uma igreja, que viveram uma tradição, que viveram tudo isto. Aí chega no século XVI, alguém faz a ruptura de tudo isto aqui e diz, isso não vale nada. O que vale é o que nós vamos fazer a partir de agora. Para nós, enquanto cristãos católicos, isso é um absurdo. Porque eu só entendo a Escritura e só entendo como ela foi vivida e o que ela expressa se eu observo tudo que esses homens viveram. E sabe por quê? Porque eles deram a vida por isto. Porque eles não brincaram de ser cristãos. Porque eles mergulharam a fundo. Eles enfrentaram dificuldades terríveis. Muitos deles derramaram o seu sangue pelo Cristo. Eu não posso, em sã consciência, por amor a Cristo e por amor à comunidade de fé que é a igreja, desprezá-los, sob pena de infidelidade. Tá? Por isso a importância da interpretação da Escritura dentro da igreja. Dentro da igreja. E o terceiro está também, esse é o terceiro aspecto, né? Estar atento à analogia da fé. Isso, esse aspecto, essa interpretação é muito interessante, porque a analogia da fé, ela vai ver a coesão da fé. A gente via primeiro que era a unidade dos livros, mas agora é a coesão da fé, né? Como a revelação vai acontecendo e vai tendo esse coerir dos diversos aspectos daquilo que vai sendo revelado, até que esse projeto de revelação, né, e de salvação de Deus seja totalmente compreendido. Então, existe uma coesão, existe uma coerência e uma coesão de tudo aquilo que foi revelado, né, que está presente na Sagrada Escritura. São esses três critérios que a igreja apresenta: a unidade, a interpretação dentro da igreja e a terceira é a analogia da fé. Os dois sentidos da Escritura, nós temos, segundo a antiga tradição, nós temos dois sentidos que podemos interpretar, o sentido literal e o sentido espiritual. O literal é aquilo que as palavras sagradas estão dizendo mesmo, né? Aquilo que é descoberto pela exegese, que segue regras da correta interpretação, né? Esse é o sentido literal, precisa ser buscado. E precisa ser feito. E é importante, a igreja sustenta essa verdade. O segundo sentido é o espiritual. A gente precisa prestar atenção nesse segundo sentido, porque ele vai se dividir em três aspectos, né? Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais. Eu posso ler a Escritura, sei que ali está escrito, mas eu posso ver naquilo que aconteceu, naquilo que está sendo narrado, eu posso trazer para a minha vida, eu posso entender isso espiritualmente como
o próprio Espírito suscitando em mim um desejo, por exemplo, quando eu leio a Escritura, vejo a conversão de alguém, aquele desejo de conversão, lendo a conversão de Paulo, eu lembro da minha vida, eu quero também ter uma conversão assim, e eu posso fazer uma interpretação, lógico, evidentemente que pode, isso é um sentido espiritual, que sempre esteve presente na igreja e não jamais sairá. Inclusive, muitas pessoas, né, foram convertidas desta forma. Na antiguidade, os padres da igreja, sobretudo Ambrósio, e eu falo de Ambrósio por causa de Agostinho, Ambrósio ele gostava muito da interpretação nessa linha espiritual, que é o primeiro aspecto, que é o literal e o espiritual. O espiritual é dividido em 3 aspectos. O primeiro é o alegórico. Ambrósio gostava muito dessa interpretação espiritual a partir da alegoria. Os padres da igreja, na antiguidade, faziam muito essa interpretação. E o que é o sentido alegórico? Vocês estão aí no 117. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Quando a gente fala de sacrifício de Isaac, o sacrifício de Cristo, estamos falando de tipologia tipo, antitipo, quando falamos de Adão e Cristo, porque Adão e Cristo eles se contrapõem, né? Tipo e antitipo, porque Adão cai, Cristo é o modelo perfeito, Adão caiu. Mas você fala também nesse sentido tipológico, no sentido de realização, e aí vem o sentido alegórico. Por quê? O sacrifício de Isaac é tipo do sacrifício de Jesus. Por quê? É um sacrifício que nos faz ir crescendo na compreensão até a gente entender plenamente que o sacrifício de Isaac já era um sinal do sacrifício de Cristo. E a gente passa de forma muito bonita a alegoria nesse sentido. A travessia do Mar Vermelho é o sinal já da vitória de Cristo, sinal do batismo também. A gente mergulha nas águas para sair para essa condição nova de liberdade dos filhos de Deus, assim como os hebreus entraram, atravessaram o Mar Vermelho para se direcionarem à terra da liberdade. Então, isso é o que a exegese alegórica faz. Depois nós temos o sentido moral. O sentido moral que não é muito difícil de dizer, de explicar, é o sentido. Aquele acontecimento, o que é que ele fala para mim? O que é que ele diz? Se aconteceu dessa forma, como é que eu devo agir então? Por exemplo, o bom samaritano, se ele agiu daquela forma, como é que eu devo agir também? Eu devo agir como ele. Então, o sentido moral me dá aquela obrigação. Quando eu leio, eu sinto que eu tenho a mesma obrigação. Esse é o sentido moral na interpretação espiritual. E o terceiro é o anagógico. Esse é o sentido que diz o seguinte, olha, que eu não vou ler, mas é o sentido que diz o seguinte, olha, lendo tudo isto, eu sei que a Escritura está me conduzindo a algo, a uma meta. E que meta é esta? A salvação. Então, eu leio tudo a partir da perspectiva salvífica, da perspectiva de salvação. Ele me conduz para a pátria definitiva. Né? A Sagrada Escritura me conduz à pátria definitiva. Não tem como a gente simplesmente dar para vocês água com açúcar. Eu tenho que dar o catecismo. E a proposta é aprofundar a fé. A proposta é aprofundar a fé. Nós vamos dar um pulo aqui, nós vamos entrar no cano da Sagrada Escritura. Vejam, aqui eu vou falar da Sagrada Escritura e a gente vai dar um pulo aqui muito grande,
porque eu quero que a gente entenda na explicação muito mais do que na leitura aqui. Quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos do cânon da Bíblia, nós falamos da lista dos livros que foram e que são tidos, que foram logo no início acolhidos pela igreja e depois de acolhidos pela igreja, foram vividos. Só que tem uma controvérsia aí que a gente precisa entender. Na Bíblia católica, nós temos 72, 73, se contarmos Jeremias e Lamentações separados. Se Jeremias, Lamentações e Jeremias forem um só, a gente tem 72 livros. E vocês vão ver que a Bíblia não católica tem 66, salvo engano. É isso aí. E aí, talvez muitos de vocês já saibam, mas a gente precisa explicar isto. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Tá? Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E se surgir dúvida, por favor, pergunta. Por que essa diferença? Vejam, já desde o início, desde o exílio da Babilônia, 597, 587, mais ou menos, foi a última deportação. Quando houve a volta, né, do povo para a Terra Prometida, como é dito de Ciro, rei da Pérsia, nem todo mundo voltou. E, ao longo do tempo, o povo de Deus foi se dispersando. Tá? Foi se dispersando. E uma grande dificuldade que se tinha era como viver a fé judaica em ambientes distintos ou diversos ou espalhados, sobretudo no Egito. Sobretudo no Egito. Quando você fala ali no século III antes de Cristo, existe uma língua que dominava, né? Antes do século III, já dominava, né? Porque ali você está em plena expansão, né? Século IV, III, em plena expansão do Império Grego, evidentemente. A língua grega era a língua que dominava, né? Era o inglês de hoje, pelo menos naquele tempo, naquela região ali ao redor, porque a Grécia ela ainda estava ali, lembrem-se de Platão, Aristóteles, Sócrates, e depois de todas aquelas escolas, lembrem-se de Alexandre o Grande, né? Então, o grande imperador, jovem, mas morreu também muito jovem, o grande império. Então, a língua grega e a cultura grega, chama de helenismo, era o que vigorava. E a grande pergunta é, como é que os judeus conseguem viver a sua fé num ambiente desse? Muito cedo, muitos judeus, muitos deles nasceram na diáspora significa fora da terra, e queriam viver a fé, começaram a fazer a tradução do hebraico para o grego. Em Alexandria, no Egito, era uma comunidade muito grande de judeus, e fizeram a tradução, começando ali no século III a.C., o que a gente chama hoje da Bíblia dos 70, porque reza a tradição que 72 sábios se reuniram, pegaram uma Bíblia ali hebraica, traduziram para o grego, e ali traduziram todos iguais, no mesmo tempo, no mesmo período, com uma sincronia que só pode ter vindo de Deus. É isso que reza. Mas, enfim, vai se consolidando o século III, uma Bíblia hebraica e uma tradução dessa Bíblia em grego. E não havia dificuldade. Tá? Não havia dificuldade. Porque muitos dos judeus que viviam fora já não sabiam também o hebraico. Então, o grego, eles viviam a fé judaica lá. Tudo bem, vai acontecendo, tem todas aquelas brigas. Bom, depois a Terra Santa é tomada por Roma, não é? Por Roma. Pompeu, 63, assume lá a situação toda, pronto. Mas isso ainda continua e não há problema. Só que surge Jesus.
Só que surge Jesus. E depois de Jesus, quando os cristãos começaram a assumir e também vivendo fora nas diversas realidades, houve o chamado Sínodo de Jamnia, que os judeus se reuniram, né, os judeus ortodoxos, dizendo que havia uma escritura diferente dessa aqui, dos chamados 70, que foi traduzida em Alexandria. E era essa a Bíblia, por exemplo, só para dizer para vocês, Paulo sabia da hebraica, evidentemente, hebraico, grego, mas muitos cristãos que viviam ali na região, sobretudo da Grécia, Ásia Menor, eles viviam falando o grego. Então, eles não iam aprender hebraico. E a Bíblia que eles tinham de Alexandria, já desde a partir do século III a.C., que era a Bíblia hebraica, era em grego. Bom, tudo bem. Eles viviam isto. E o Novo Testamento, quando foi escrito, né, Salvo diz que tem uma versão de Mateus em aramaico, que isso nunca foi comprovado, a teoria caiu, mas o Novo Testamento é praticamente todo em grego. Então, se havia essa tradução lá, e se havia já o Novo Testamento em grego, os cristãos assumiram a escritura, que foi ali dos 70, né, eles assumem essa escritura com a tradução do grego. Pronto. Só que, por causa disso, os judeus se reúnem ali no final do século I, 90, 100 depois de Cristo, e diz o seguinte: olha, peraí, não, a nossa Bíblia ela tem menos livros do que essa que dizem aí dos 70, que não era nem dos cristãos, era dos judeus também. E depois não ficou nem comprovado se existia esses livros a menos mesmo. O que dá para se entender, bom, a gente fala aqui de forma mais livre, espontânea, os estudiosos hoje estudam muito isto, o que dá a entender é que, de certa forma, quiseram separar os cristãos dos judeus e colocar um certo limite. Então, eles se reuniram aqui no século I depois de Cristo, decidiram que o cano deles era mais restrito e esses outros livros que hoje os protestantes não aceitam, eles disseram que não faziam parte da Bíblia. Como era algo que já se vivia e já se sabia que eram livros inspirados e sagrados por todo judeu, os cristãos não abriram mão. É a Escritura Sagrada, vocês sabem que é a Escritura Sagrada, vocês estão tirando, talvez por pura perseguição, ou por uma atitude de birra, mas nós vamos continuar. E assim continuou, porque os judeus já viviam na diáspora e os cristãos assumiram. E nunca abriram mão. Nunca abriram mão. Tá? Nunca abriram mão. Na Reforma Protestante, Lutero, o que é que fez? Ele diz, não vou aceitar a tradução dos 70, a tradução do grego, eu vou aceitar o cano dos judeus. Consequentemente, vão ficar de fora os livros que não estão no cano dos judeus. Que livro? 1º e 2º Macabeus, né, o Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque e Lamentação de Jeremias, e o capítulo 13 e 14 de Daniel. Então, isso não tem na Bíblia dos protestantes e tem na nossa. E por que tem na nossa? Repito, desde o século III antes de Cristo, os judeus que viviam na diáspora viviam a mesma fé dos judeus de Israel, a mesma Bíblia, só que traduziram para o grego. Quando foi no século I depois de Cristo, com os cristãos seguindo tudo isso, porque a maioria dos cristãos estavam fora de Israel, se reuniram em Jâmnia e disseram, olha, tem livros que a gente não vai aceitar. A gente vai resolver isso aqui. Mas a grande pergunta é, em que eles se basearam para isto? Os estudos hoje dizem que eles não estavam baseados em nada. Não tinha nada. Não está comprovado em que eles estavam baseados. Talvez só por pura birra. E a igreja continua assumindo até agora. E não vai mudar. Por quê? Em 1947, na Terra Santa, às margens do Mar Morto, um pastor beduíno estava pastoreando as ovelhas e uma cabra se perdeu, uma ovelha, a cabra mesmo, se perdeu,
Ele começou a procurar, jogando pedra naquelas grutas ali. Quando joga uma pedra, sente um barulho estranho, uma coisa que quebrou. Como aquilo ali é repleto de relíquias, né? Ele, que não é tolo nem nada, já foi ver se era alguma coisa interessante. E era uma ânfora. Ânfora é aquele vaso, né, de terra que estava lacrado com pergaminhos dentro. Pronto, foi o suficiente para os arqueólogos irem lá e tudo mais. Ali dizem que era um mosteiro e que vivia uma comunidade monástica e tudo mais. E qual não é a surpresa? Dentro dessas ânforas, descobrem em hebraico, em aramaico, trechos desses livros que os judeus tiraram, que estão na nossa Bíblia. Isso gerou uma revolução muito grande internacional, que existe hoje traduções de Bíblias na Europa, que trazem esses livros nossos, não como deuterocanônicos, que a gente chama, eles trazem esses livros, não como canônicos, evidentemente, mas colocam lá exatamente por causa disso, né? A gente não sabe até que ponto isso vai nos levar. Mas, com certeza, as descobertas ratificaram ou assentaram ainda mais aquilo que nós temos, 72, 73 livros e não só 66. Até porque, lembrem-se, Lutero também, logo na Reforma, ele tirou livros do Novo Testamento. Tem gente até que não sabe disso. Ele tirou a carta aos Hebreus, ele tirou a carta de Tiago, a 2 Pedro, 2 e 3 João, a de Judas e, imagine só, o Apocalipse. Tirou. Disse que não era sagrado. Depois voltou atrás. E hoje, todos os irmãos separados aceitam o Novo Testamento por completo. Vamos lá. Uma pergunta. O Alcorão fala de Adão, Noé, Moisés, etc. Mas o sentido que os muçulmanos dão a eles é diferente do nosso. Existe muita semelhança do Antigo Testamento e o Alcorão? Não. Na pergunta você já respondeu. Ele toma personagem para tentar justificar, ratificar e fazer uma religião que possa englobar judaísmo e cristianismo, tentando superar judaísmo e cristianismo numa nova religião. Apesar dessas deferências todas que o Alcorão faz e que os islâmicos fazem, nós não aceitamos de forma alguma essas atitudes, ou não aceitamos essa semelhança. A única semelhança que a gente pode falar, eu estou procurando aqui o meu spray, a única semelhança que a gente pode falar, Rívio, é com relação ao monoteísmo, de fato. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as 3 religiões monoteístas. Mas o simples fato de colocar as personagens bíblicas, essas personagens foram colocadas para dar autoridade, tá? Para dar autoridade. Autoridade que nós não reconhecemos, evidentemente. Sobre que os judeus, após a queda de Jerusalém, ao tentar preservar a cultura judaica, estabeleceram critérios para validação do cânon, e um dos critérios era terem sido escritos em hebraico, que os livros cujas versões não tinham um correspondente em hebraico foram excluídos do cânon. Você acha essa hipótese válida? Essa era a hipótese que eles sustentavam, para não dizer que era uma birra contra a tradução dos 70, ou a tradução grega, só aceita se for escrito em hebraico. Ótimo, perfeito. E o que é que você me diz agora que em 1947 foram descobertos trechos inteiros desses livros que eles diziam só existir no grego, em hebraico, na Terra Santa, no mosteiro, às margens do Mar Vermelho? E agora? O que é que o judeu vai dizer? Se o critério era ser escrito na Terra Santa e em hebraico, já temos a prova cabal de que foi escrito em hebraico e na Terra Santa. E que o que foi escrito em grego nada mais se tratou do que uma tradução do hebraico. É isso que eu disse para vocês. Que 1947 veio trazer essa paulada na cabeça, evidentemente, tanto dos sionitas, dos judeus, como dos irmãos separados cristãos.
Tinha muitas dúvidas, agora compreendi. Muito bem. Frei, existe alguma citação nos evangelhos destes livros excluídos? Como? Bom, sim. Existe uma busca constante ou uma busca de fazer esta leitura ou de tentar buscar estas citações do Antigo Testamento no Novo. Mas veja, esse não é critério nenhum para dizer de validade ou não de um escrito sagrado, né? Esse não é critério nenhum. Então, assim, existem várias citações dos livros do Antigo Testamento, mas não necessariamente daqueles que foram excluídos pelos judeus. Frei, eu não entendi bem a criação da Bíblia, da criação. Criação em que sentido? Eu preciso entender. Veja, você está falando disso que eu falei agora, do hebraico e do grego, ou da Bíblia ter nascido na igreja? Eu preciso saber. Da parte dos judeus, certo. Veja, a Sagrada Escritura judaica ou do hebraico, ela tem um arco de tempo de 1000 anos para ser constituída, tá? 1000 anos. Com a migração dos judeus para outros territórios, e quem dominava naquele tempo era a cultura grega, lógico, qual era a língua internacional? O grego. Os judeus que viviam fora, muitos dos filhos já não falavam mais o hebraico, mas eles não tinham autoridade para construir sua própria escritura. O que é que eles fizeram? Evidentemente que, em consonância com os que estavam na Terra Santa, traduziram para o grego, para que os judeus que estavam fora pudessem viver a sua fé. Assim como os judeus que estão no Brasil, ou os filhos dos judeus no Brasil, falam português e têm a Bíblia em português, pelo menos o Antigo Testamento. A tradução para o grego é uma versão moderna dos países e das línguas diversas que nós temos hoje. Então, assim, eles traduziram grego e hebraico. Eram as duas línguas da Bíblia dos judeus, até aí só dos judeus. Ótimo. Quando Jesus vem e que o Novo Testamento é escrito basicamente em grego, e a escritura sagrada que vai dominar a região da cultura grega é aquela que foi traduzida no Egito, em Alexandria, no grego. Então você tem o Novo Testamento praticamente constituído em grego e o grego lá, porque muitos cristãos não falavam hebraico. Mas essa tradução do grego aqui, essa tradução que foi feita do hebraico para o grego, não foi uma tradução qualquer, não foi uma criação, não foi invencionice, foi tradução do hebraico. Tudo bem. Quando chega no ano 100, depois de Cristo, os judeus dizem, olha, essa tradução do grego aqui, a gente não aceita. Só vamos aceitar, e aí a referência é, se for em hebraico e escrita no nosso território. Se não for, não tem. Foram fazer o estudo. E, segundo eles, não havia esses livros que eu acabei de citar para vocês do Antigo Testamento em hebraico. Como não tinha, eles cortaram. E os cristãos disseram, não, mas como é isso? Existe sim. Não, não existe. Quem decide somos nós, que somos judeus. Existe, não existe, existe, não existe. Os cristãos disseram, não. Os judeus sempre viveram assim. Nós sabemos que foi uma tradução do hebraico. É escritura sagrada e nós não abrimos mão, até hoje. E os judeus permanecendo dizendo que aqueles livros não existiam em hebraico. Pronto. Quando houve a reforma protestante, sustentado por esse argumento, ou baseado nesse argumento, Lutero diz, não foi escrito na Terra Santa, não foi escrito em hebraico, a gente também não aceita. Então, deixa fora. Quais os livros? Primeiro e segundo Macabeus, repito, Eclesiastes, Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque, Carta de Jeremias, capítulo 14, 13 e 14, Daniel. Até aí tudo bem.
Vocês estão conseguindo entender, né? A briga continua. A gente com os livros todos, os protestantes sem esses livros, os judeus também sem, sob a alegação de que não foram escritos na Terra Santa e não foram escritos em hebraico. Ótimo. Em 1947, é isso que eu estou dizendo para vocês, a descoberta daquele pastorzinho lá às margens do Mar Vermelho, alguém já citou aqui, o Cleveland já colocou, né? Então, assim, o pastorinho descobre. E existia uma comunidade chamada, a descoberta de Qumran, na verdade. Era uma espécie de comunidade monástica, se fala que João Batista pertenceu a ela, enfim, conjectura. Mas o que é mais importante para nós? Essa comunidade guardou dentro dessas ânforas pergaminhos das Sagradas Escrituras. Muitos pergaminhos. Eles guardaram. Esse mosteiro foi destruído, foi invadido, foi destruído, mas eles guardaram isto de forma muito cuidadosa. Foi destruído, mas essas ânforas não. Com essa descoberta em 47, o que é que se descobriu? Essa questão que é mais importante. O que é que se descobriu? Esses livros que eles tiraram, dizendo que não foram escritos em Israel, nem foram escritos em hebraico, por isso teria que ficar fora. Muitos destes livros, ou quase todos, têm trechos inteiros em hebraico, às margens do Mar Vermelho, olha, eu estou assim, do Mar Morto, não tem nada do Mar Vermelho, às margens do Mar Morto, que significa dizer que aquela teoria do século I depois de Cristo era falsa, e os protestantes assumiram essa teoria falsa para excluir esses livros. E agora, o que fazer? Com que caras eles vão dizer? Com que cara eles vão dizer nós estávamos errados e vamos voltar? Não vão. Mas nós, e aqui é uma questão mais, nós ficamos com a alma lavada, porque sabíamos que o Espírito inspirava a igreja, sustentava a igreja, nunca deixou de assisti-la, e a descoberta de 47 vieram só confirmar que a decisão da igreja foi guiada pelo Espírito e ela está certa. Deu para entender? Não sei se posso explicar mais. Vamos lá. Então vamos continuar, porque senão a gente não chega. A unidade do Antigo e do Novo Testamento, isso é importante frisar, acho que nessa explicação já mostrei, o Antigo é a Escritura, o Novo também, tem que se compor unidade. Existia um herege, Marcião, que dizia que o Antigo Testamento deveria ser tirado, porque era uma expressão basicamente maniqueísta, né? Que era um Deus mau e tudo mais, mas a igreja nunca aceitou. Se existe essa unidade da Escritura, a Escritura como um todo, evidentemente que o núcleo dessa Escritura são os Evangelhos, porque o centro da revelação é o próprio Jesus. E aqui tem uma expressão interessante, acho que foi Renato na primeira aula que falou, né? O Novo Testamento, um adágio antigo diz, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. A Sagrada Escritura na vida da igreja. Isso aqui, preciso talvez só dizer que existe essa atitude orante, acolhedora e fundamental da igreja, e a centralidade da palavra de Deus nunca será perdida, porque a palavra nos guia, ilumina. É tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Então, a Escritura para a igreja tem essa centralidade e é de fundamental importância. Na verdade, é o que sustenta, ilumina. Nós somos guiados pela luz
que vem da palavra de Deus. A palavra é luz para os meus passos, né? Diz a Escritura. Então, o estudo das Sagradas Páginas seja como que a alma da Sagrada Teologia, a Igreja diz para nós, o Concílio também afirma isso, na catequese, na instrução cristã, na homilia. É interessante falar de homilia, não é? Que a homilia nossa, eu digo minha e de todos os padres, deve ser uma homilia bíblica e voltada para a liturgia. A Igreja nunca falou, nunca disse que a pregação ela deve ser uma pregação social, uma pregação de exposição de temas. Não, 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 não. Se você está numa celebração ou num momento de encontro, você pode fazer uma condução ou a explanação de um tema ou a condução de um tema. Se você está na liturgia da missa, se a igreja propõe primeira leitura, Salmo, segunda, Evangelho, ou durante a semana, primeira, Salmo e Evangelho, é para que a palavra de Deus seja meditada, seja o nosso alimento. E quem não faz isso, trai terrivelmente a igreja, as escrituras e, consequentemente, o próprio Deus. Porque não dar o alimento que os fiéis precisam, merecem e são dignos de receber. Assim, quem utiliza a pregação para fazer certos discursos, inclusive tentando justificar o injustificável, peca gravemente. Vamos continuar. Como o catecismo, a proposta primeira é tratar do credo ou da fé, da profissão de fé, a gente vai estar aqui no número 142, passando por 143, né? Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a fé. Deus nos faz o convite, revelando-se, evidentemente, e qual é a resposta do ser humano, qual é a resposta nossa? A fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Vejam, inteligência e vontade. Inteligência e vontade, a gente nunca pode esquecer isso. Submetendo a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus, né? Ao Deus revelador, a Deus que se revela. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. Como é que eu respondo a Deus que se revela a mim? Com a obediência da fé. A obediência da fé. Ou simplesmente pela fé. O que é a obediência da fé? Ab audire, do latim, obedecer, na fé, significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que a sua verdade é garantida por Deus. A própria verdade. Quer dizer, a verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, se a gente quiser ver um modelo de fé, de uma fé-obediência, obediência da fé, de uma pessoa que obedece a Deus e que dá o seu assentimento de inteligência e de vontade, livremente. O primeiro modelo é Abraão, e o modelo mais perfeito, evidentemente, de realização, a Virgem Maria. O seu eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e a gente vai para o Evangelho de Lucas, né? Já no início,
é uma obediência na fé, tá? Obediência na fé. Uma obediência que exigiu da Virgem Maria e exigiu de Abraão. Mas livremente eles aceitaram. Né? Eles aceitaram. A Epístola aos Hebreus, mostrando Abraão para a fé, vai dizer o seguinte: no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11. Pela fé viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé Sara recebeu a graça de receber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza, assim, a definição de fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Quando a gente pensa na fé de Abraão, e quando a gente pensa na definição da fé, de fé da carta aos Hebreus, a gente começa a meditar e a pensar, dizer, meu Deus, e a minha fé? O que é que ela é? O que é que ela é? Evidentemente, a gente vai ver um pouco mais adiante, a gente deve pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Mas a gente precisa repensar a nossa fé, para que aquele frêmito que muitas vezes nos toma de inconsistência, de não saber se vai adiante ou se não vai, de medo, de um racionalismo exacerbado que muitas vezes nos torna senhores de nós mesmos. É preciso que a gente medite nisto. Como eu dizia, a razão ateia dominou o Ocidente e nós somos atingidos por isto. Aqui eu retomo mais uma vez do Henrique. Uma das coisas que mais me impressionava nele, desde padre, eu conheço desde diácono, estive servindo na ordenação sacerdotal e participei da ordenação episcopal e da posse como bispo. Mas uma das coisas que sempre me impressionou no então padre Henrique, depois Dom Henrique, era que de fato ele era um homem seta. Você não o encontrava, não falava com ele sem que não sentisse o desejo de ir adiante, sem que não sentisse o desejo de ir além, sem que não sentisse o odor do Cristo que atraía. E essa fé inabalável dele atraía, agregava, mas não era uma atitude que fazia com que ele quisesse simplesmente aparecer, mas o desejo dele era único e exclusivamente que o Cristo fosse o tudo da nossa vida. Isso era impressionante. Dando aula para a gente era assim. Dando aula para a gente era assim. Celebrando a Eucaristia era assim. Era um homem que falava com muita propriedade de tudo. De tudo. E quando ele falava, inclusive, das situações difíceis e, sobretudo, questões sociais, que tem gente que pensa que Dom Henrique nunca falou e nunca fazia, fazia. Ele não assumia ideologia. Ele entendia que o cristianismo vivia da fé, essa fé teria que ser operante também para exercer a caridade. Se ele tinha que ir de bota para o meio da lama com os seus diocesanos, ele ia. Foi ele quem brigou para não derrubarem as casas dos pobres que estavam construídas ali do lado da linha férrea e que iam destruir. Foi ele quem brigou, foi ele quem foi ele que disse, não vou. Mas não precisou jogar isso nos jornais, não precisou fazer disso um barulho, não chamou gente vestida de camisa, com bandeira levantada para dizer que estava defendendo os pobres. Não, nunca precisou. Eu estou fazendo meu papel de bispo. Primeiro, salvando almas. Esse é o primeiro papel fundamental. E ele nunca perdeu de vista. Mas esse salvar almas não significa dizer desconhecer a dor do irmão, a dor dos seus diocesanos, a dor das suas ovelhas.
e se preciso fosse colocá-la nos braços ou nos ombros para carregá-las, ele, com certeza, estava pronto para fazer, como sempre fez. Então, isso sempre me impressionou muito, 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 muito. Falando de fé, eu não consigo ter outro referencial de experiência, de vivência mesmo. Eu estou falando pessoalmente, na minha vida, eu não consigo ver outro referencial. Ele sempre foi, não é porque faleceu não, mas todo mundo sabe, quem me conhece há mais tempo sabe da grande dívida que eu tenho com ele, dívida intelectual, dívida de fé, dívida de amor à igreja, dívida de virtudes também, humanas e cristãs. Então, assim, quando eu vejo isso aqui, eu lembro dele, não tem como. O Antigo Testamento é rico em testemunho desta fé, né? E a carta aos Hebreus vai falar do testemunho, né? Dos nossos antepassados, né? Deus previa para nós algo de melhor, né? Tem toda essa fé, esse testemunho, mas Deus previa para nós algo de melhor, vai dizer o catecismo. A graça de crer em seu Filho Jesus, o autor e realizador da fé, que a leva à perfeição. E a gente vai para Hebreu. Depois de todo o elogio da fé de Abraão, Hebreu vai dizer o seguinte: o autor, o aperfeiçoador e consumador da fé é Jesus Cristo. Então nós temos uma graça muito maior, porque nós não só cremos na promessa, nós já vimos a promessa realizada. Essa promessa já se realizou em Jesus Cristo. Maria é considerada também a bem-aventurada e é modelo de fé. E aqui eu não vou ler, mas quero só lembrar, e não está nem aí, mas o trecho do capítulo 19 de João, Maria ao pé da cruz. Esse é o grande modelo de fé, né? Ela que espera contra toda humana esperança, no sepulcro, no silêncio do sepulcro, ela está com os discípulos e é modelo de fé para todos nós. Paulo vai dizer na carta a Timóteo, segunda carta, aquilo que eu disse no início: Shio qui credidi, eu sei em quem acreditei, ou eu sei em quem depositei minha esperança. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus, tá? E ao mesmo tempo é inseparável o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Veja, é uma adesão pessoal a Deus, mas depois é um assentimento a tudo que Deus revelou. Porque a nossa verdade, ou a nossa fé, ela tem um princípio de revelação. Eu acredito em tudo aquilo que Deus revelou, né? Eu acredito em tudo aquilo que Deus revelou. Porque a fé tem que ter este conteúdo também. Senão, e a gente vai ver um pouco mais adiante, a gente cai naquela história, né, das pessoas que dizem, mas eu tenho muita fé. Mas ele diz, mas fé em quê, afinal de contas? Não, mas a minha fé em Deus é muito... Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso fazer isso, porque eu tenho... É como se fosse um iluminado. É um gnóstico do presente, né? É um gnóstico, né? Que não precisa de adesão. Não, a nossa fé precisa de adesão às verdades reveladas, viu? Cuidado, ela é uma adesão pessoal, mas também adesão às verdades reveladas. Enquanto a adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente o que ele diz. Seria vão e falso colocar tal fé em uma criatura. Tá? Seria falso. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado, que é Deus com o Pai. Isso a gente não pode, de forma alguma, esquecer. Também, consequentemente, crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E quais são essas características da fé? Nós cremos. Quais são as características?
A fé é uma graça, é um dom concedido por Deus. Tá? Como é que a gente compra a fé? Onde é que a gente encontra a fé? É uma graça. Deus nos concede essa graça. A gente precisa entender isso. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que é que Jesus vai declarar? Que não foi a carne nem o sangue que o revelou isso, mas o Pai que está no céu. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo que move o coração e o converte a Deus. Tá? É dom. Agora, é também um ato humano. A gente não pode esquecer disso. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo, mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Não contraria. A gente não pode esquecer uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem articular bem, tá? As pessoas não conseguem articular bem. Como se a fé fosse algo que, de tal modo, seja um absurdo, ou de tal modo se coloque nesse âmbito do absurdo, que a gente não consegue, humanamente falando, aderir sem esquecer todas as suas faculdades humanas. Pelo contrário, a fé é dom, Deus suscita, mas ela exige o assentimento nosso, nós somos capazes, pela inteligência, pela liberdade que a gente tem, de aderir à fé. E não é irracional, é algo que se torna possível de se entender, evidentemente não totalmente, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas para dizer o seguinte, que é um ato humano, um ato humano do ser humano com as suas faculdades. Já no campo das relações humanas, não é contrário, ele vai dizer na questão da confiança. Olha, veja, na fé, a inteligência e a fé humanas cooperam com a graça divina. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Isso é uma definição de São Tomás de Aquino. E como coordenar, ou como conciliar e como coordenar fé e inteligência? Eu até peguei essa carta de João Paulo II, a Fides et Ratio, que vai tratar dessa questão, que o catecismo já traz. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus. Temos, ou mesmo, a autoridade de Deus mesmo que revela e que não pode, tá, nem enganar-se, nem se enganar. Todavia, para que o obséquio da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de revelações. O que aqui o catecismo chama de provas exteriores de revelação? Os milagres, os diversos acontecimentos que como que chancelam aquela fé que a gente tem enquanto sinais exteriores de uma realidade interior nossa, da fé. Tá? E aí o passo seguinte, a fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. A fé procura compreender, é inerente à fé o crente desejar conhecer melhor aquele no qual colocou a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior. A graça da fé abre os olhos do coração. Fé e ciência, por isso que eu peguei ali a encíclica,
Não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Tá? E aqui eu queria parar, porque nós vamos chegar aqui no 160 e a gente vai continuar na próxima semana. Para dizer o seguinte, quando a gente fala da fé e da razão, nós vivemos uma situação difícil. Eu vou voltar num contexto, digamos assim, mais de história para que a gente feche o dia de hoje. O século XIX foi um século muito difícil, mas o século XVI já foi difícil. Por quê? Não me entendam como alguém que é contra a história, mas me entenda como alguém que tem fé e analisa a partir da própria história. Vejam, o século XVI, já com o racionalismo surgindo, cuja cultura se voltará para o humanismo pagão grego, tira Deus do centro e coloca o ser humano. Quando você fala de humanismo, naquele momento é o humanismo pagão, é o humanismo que desconhece a cultura cristã e a fé cristã. Isso começa desde o século XVI, século XVI e XVII. Século XVIII isso vai ser acentuado, você tem ali o iluminismo, você tem o idealismo, você tem empirismo e racionalismo se confrontando, né? Iluminismo, idealismo vindo aí, e tudo isso vai gerando situações e pensamentos que vão tentando afastar aquilo que era a nossa raiz vital, de onde nascemos, a cultura judaico-cristã. Século XIX, você tem um problema muito sério, que é o surgimento, evidentemente, você tem surgimento das ciências sociais e tudo mais, isso não tem muita dificuldade, mas a análise da coisa é feita a partir de um viés materialista. No século XIX, você tem um ateísmo já vociferado pelo chamado Nietzsche, do niilismo, né? E você tem um materialismo configurado e, até certo ponto, idealizado por Marx, né? Que entende que a fé é um obstáculo. E foi se fazendo de tal modo uma catequese de modo perversa, né? Uma catequese perversa, de modo perverso, que tentou se mostrar que a fé cristã era ruim para o Ocidente, que a igreja foi nefasta para o Ocidente, que a única solução para o Ocidente era esquecer a fé, a igreja, toda a cultura que foi gerada, para um novo que está surgindo. E esse Deus, ele precisa desaparecer para que o homem assuma o lugar. Consequentemente, você passa a ter uma razão fechada, a Deus a razão passa a imperar, uma razão fechada, que você tira Deus do lugar de Deus e coloca o homem no lugar desse Deus que foi destronado. Então, quem é o Deus agora? Inclusive, até hoje, nas academias, nos pensadores, nos ditos, né, pensadores de primeira linha, o Deus é o homem. A nossa razão, a razão é a nossa Bíblia. E acabou. Isso vai gerando, de tal modo, no Ocidente, uma animosidade contra a fé e contra a igreja e contra tudo que é a cultura judaico-cristã, que hoje, para que você dê um testemunho, você precisa afirmar que a fé e a razão, elas foram criadas por Deus, são dons de Deus e podem conviver com o homem.
E quando você fala isso, inclusive em alguns ambientes, você é tido como lunático, como doido. Porque a razão, sim, ela pode. Fé é coisa de superstição. A razão, sim. A fé, não. Inclusive, a fé tem que ficar na sacristia, se você tiver, no clube de amigos. Essa fé, ela jamais pode estar na sociedade, porque seria impor à sociedade sua fé, ou, até certo ponto, sua fé. Agora, esse pessoal da razão fechada, que criou e que se intitulou Deus, ou deuses, né? Porque eles se intitularam assim, eles podem ditar as normas para a gente obedecer. É tão interessante, né? É tão louco isso. Até aquela coisa, né? A maioria não pode definir. A minoria define e pode impor a maioria. Você diz assim, mas que loucura é esta? A tua razão tão endeusada virou uma razão tão burra a este ponto? Ou você pensa que só você tem razão e os outros não têm? Ora, se você, enquanto minoria, quer impor à maioria o seu ritmo, por que a maioria, que legitimamente tem o direito de organizar a sociedade, não pode impor o ritmo da maioria a você? Qual é a justificativa? Porque a minoria precisa ser protegida. Protegida é uma coisa, imperar e mandar na maioria é outra completamente diferente. E o cristianismo, ele precisa ser visto de tal modo, não é que nós queiramos estabelecer uma teocracia, mas nós temos valores que precisam ser observados. E aí, evidentemente, nós não podemos fazê-los observar pela violência. Nós temos que dar testemunho da fé. É a nossa fé. Não é? E assim, existem pessoas, tem até um trecho do Peter Singer, que é um filósofo australiano, né? De vez em quando o do Henrique até eu citava também, é uma figura que é muito interessante porque uma figura nordestina, num programa, abriu a boca no ano passado, 2 anos atrás, e ele estava recheado do Peter Singer, e as pessoas nem sabiam. Alguns chamam Peter Singer por causa da Austrália, bom, em inglês. Ele vai dizer o seguinte: estamos em uma era de incrível transição. No Ocidente, fomos dominados por uma única tradição cultural, por 2000 anos. Agora que essa tradição é uma doente terminal, tradição cristã, toda a base da moral judaica cristã está caindo. Aí ele puxa para ele, veja como é Deus. Veja como ele é Deus. Eu estou tentando formular uma alternativa. Partes do que digo podem ser obscenas e malignas se você ainda estiver olhando através do prisma da velha moral. E teve um cidadão que disse: essa velha moral católica que tem que desaparecer. Não sei se vocês lembram desse discurso. É o Peter Singer falando através desse pessoal. Quer dizer, você tira a fé unida à razão, você tira a tradição cristã, você tira todo um equilíbrio. Houve desequilíbrios, evidentemente, ao longo da história. Você tira isto e um cidadão tem a petulância de dizer: eu estou formulando. Eu estou formulando. Isso é o cúmulo do absurdo. E a gente tem que ouvir isto e ficar calado. Eu estou formulando alternativas. Meu irmão, você me desculpe, mas você só serve para ir para casa, dormir, tomar seu leite quente. Porque eu prefiro ouvir aqueles que deram uma vida, não tentando eles fazerem alguma coisa ou mudar, mas sabendo que existe um Deus que se revelou e que pode conduzir os nossos passos. Eu peço desculpas a vocês por esse momento final, mas a gente está estudando, a gente precisa
discutir essas questões, né? Para que a gente não resvale em situações de confusão. Vivemos num mundo complexo, vivendo num mundo confuso, e nós cristãos temos uma única missão: vivermos a nossa fé, testemunharmos o amor do Cristo, mas não é um amor demagógico ou de discurso. A gente tem que viver. Nosso olhar tem que brilhar quando fala do Cristo, nosso coração tem que se inflamar quando fala do amor dele, a nossa vida tem que procurar todos os dias ser conformada à vida do Cristo. Qual é o nosso modelo? Cristo morto e ressuscitado. Retomando mais uma vez o nosso Santo Bispo, né? Por ele, com ele, para ele, todo dele. Tem que ser, o cristão tem que ter essa convicção. Se ele não tiver, ele se perde. Obrigado vocês por estarem comigo essa noite, né? Para a gente estar discutindo, partilhando um pouco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria tê-los. Até quinta-feira, às 20 horas, com a graça de Deus, nos reuniremos novamente.